Bom dia, seja muito bem-vindo a mais um programa de Esperança e Vida, onde nós vamos estar trazendo uma palavra de esperança ao seu coração. O texto que eu gostaria de deixar para você nesta manhã se encontra no livro de Números, capítulo de número 21, a partir do versículo de número 4. E assim então nos diz a palavra do Senhor. Então partiram do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém, o povo se tornou impaciente no caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: Por que nos fizeste subir do Egito para que morramos neste deserto, onde não há pão nem água? E a nossa alma tem fastio desse pão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras, que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Veio o povo a Moisés e disse: Havemos pecado porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora, o Senhor que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Disse o Senhor a Moisés: Fazei uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, será que todo mordido que a mirar viverá. E fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, sarava. Bom, aqui nós temos um episódio bastante conhecido das Escrituras, onde o povo de Deus aqui no deserto murmura contra Deus a respeito das suas condições, e Deus então envia ali serpentes abrasadoras, conforme nós lemos, e essas serpentes mordem aquele povo, e à medida em que elas mordem aquele povo, as pessoas começam a morrer. Então o povo percebe o seu pecado de murmuração, conversa com Moisés, pede para que Moisés ore ao Senhor, e o Senhor então ordena que Moisés construa uma serpente de bronze. Todos aqueles homens e mulheres que olhavam então para aquela serpente eram curados, eram sarados. E eu desafio você a ler o livro de Números. Eu tenho absoluta certeza de que você não chegará ao fim sem se indignar, ao menos uma vez, com o povo de Israel. Povo que foi liberto da escravidão do Egito pelo próprio Deus vivo através de Moisés, é um povo que murmura durante todo o caminho. Povo que reclama a respeito da comida, que reclama a respeito da água, que reclama dizendo que Deus os retirou do Egito apenas porque não haviam covas suficientes no Egito para enterrar todos os israelitas, e assim por diante. Um povo que costuma reclamar. E nós precisamos policiar o nosso coração para que a gente também não caia no mesmo erro. É interessante que quando nós olhamos para aquilo que os israelitas faziam, para aquilo que o povo de Israel fazia em termos de murmuração, nós percebemos que nós podemos murmurar tanto por aquilo que nós temos, quanto por aquilo que nós não temos. Não é verdade? Você pode murmurar, talvez por não ter um namorado, por não ter se casado ainda, ou por ainda não ter filhos, ou por ainda não ter netos, ou por ainda não ter uma casa própria, ou por ainda não ter um emprego. Nós podemos murmurar por aquilo que nós não temos. E como nenhum de nós tem tudo aquilo que gostaria de ter, todos nós podemos encontrar motivos para murmurar por aquilo que nós não temos. Não é verdade? Mas é interessante que, da mesma maneira como nós podemos encontrar motivos para murmurar por aquilo que nós não temos, nós também podemos encontrar motivos para murmurar por aquilo que nós temos. Se você não tem filhos, você pode murmurar por não ter filhos, mas se você tem filhos, você pode murmurar pelos seus filhos. Se você não tem emprego, você pode reclamar que você não tem um emprego. Mas quando você consegue um emprego, você também pode reclamar a respeito do seu emprego. E assim por diante, em todas as situações da sua vida. É interessante que é exatamente isso que o povo faz no versículo de número 5, quando ele vai dizer: E o povo falou contra Deus e contra Moisés: Por que nos fizeste subir do Egito para morrermos nesse deserto onde não há
nem pão, nem água. Ou seja, Moisés, aqui não existe pão, aqui não existe água. E o povo murmurava por aquilo que eles não tinham. Mas depois eles murmuram justamente por causa daquilo que eles têm, dizendo: a nossa alma está farta desse pão vil. Ou seja, murmuravam por aquilo que tinham e murmuravam por aquilo que não tinham. Nós precisamos policiar o nosso coração, porque a nossa murmuração não traz sobre nós bênção, muito pelo contrário, traz sobre nós maldição. E quando nós olhamos para esse texto, nós vemos que à medida em que o povo murmurava das coisas simples da vida, Deus entendia que aquele povo estava murmurando a seu respeito. E todas as vezes que nós murmuramos acerca das nossas vidas, daquilo que acontece com as nossas vidas, das pessoas à nossa volta, nós estamos também, em última instância, murmurando a respeito de Deus, porque em última instância foi Deus quem colocou cada um daqueles que estão ao nosso lado. Quando nós murmuramos a respeito dos nossos filhos, nós murmuramos a respeito de Deus, porque foi Ele quem nos deu os filhos que nós temos. Quando nós murmuramos a respeito do nosso emprego, nós, em última instância, murmuramos a respeito de Deus, porque foi Ele quem nos deu o emprego que nós temos. Quando nós murmuramos a respeito do nosso cônjuge, em última instância, nós murmuramos a respeito de Deus. Da mesma maneira. E nós não recebemos a bênção de Deus através das nossas murmurações. O povo sofre as consequências das suas murmurações. Moisés ora a Deus e Deus é misericordioso. Deus pede para que Moisés então construa uma serpente de bronze e todos aqueles que olharem para aquela serpente de bronze que foi levantada no deserto, eles seriam curados. E eu creio que da mesma maneira como a serpente de bronze foi levantada no deserto e serviu de cura para o povo de Israel, da mesma maneira também o Senhor Jesus foi levantado no madeiro e serve de cura para cada um de nós. Serve de cura para o nosso coração que murmura por aquilo que nós temos e por aquilo que nós não temos. Quando nós olhamos para a vida de Jesus e principalmente para esse momento específico onde ele é levantado e ele é expulso da terra pelos homens, rejeitado nos céus pelo seu próprio Pai, é pregado num pedaço de madeira, confundido com ladrões da pior espécie, despido e humilhado, cuspido, e ali, naquele lugar de maior humilhação e de maior dor, ele ainda não murmura. Muito pelo contrário, ele ora pelos seus. À medida em que nós olhamos para este homem que foi levantado na cruz, o nosso coração murmurador acaba sendo curado. Então que você possa olhar para Jesus nesta manhã e que você possa ser curado da sua tendência e que nós possamos ser curados da nossa tendência de murmurar por aquilo que nós temos e por aquilo que nós não temos. Jesus foi esse que viveu uma vida muito mais difícil do que a vida que nós vivemos, com muito menos privilégios, mas ainda assim jamais murmurou. Sempre foi grato ao seu Pai e às pessoas que estavam à sua volta. Que nós possamos também olhar para Jesus e aprender com Ele. Que Deus abençoe o seu dia, um grande abraço e até a próxima.